Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Eu sou Gabriel Bernardi, estamos de volta com mais um Encontro com o Inesperado, sempre encontros incríveis e interessantes para você curtir. Se você acha interessante a ideia, dá o seu like, se inscreve no canal, vai ser um grande prazer ter você junto com a gente nessas viagens. E claro, toca no sininho aí para você ser notificado quando tiver novidade. A gente vai estar sempre aqui com um vídeo novo para você. E no episódio de hoje, no Encontro Inesperado, né, a gente vai ter um encontro com histórias inacreditáveis de sobrevivência. Tô até com uma camiseta de gato aqui, um gato maneiro, de óculos, né, fone de ouvido, porque os gatos são especialistas em sobrevivência, né? É um animal de uma agilidade incrível, tem 7 vidas, e eu realmente sou fã, então minha homenagem aos gatos, animais que estão sempre sobrevivendo. Bom, e agora eu vou contar para você alguns relatos incríveis da raça, da vontade humana de sobreviver, passando por cima da dor, dos perigos, para se manter vivo. São histórias reais que vão inspirar você. A primeira é a Odisseia de Aron Ralston. Em 2003, o Aron Lee Ralston, um alpinista e engenheiro norte-americano, vivenciou uma história de terror e sobrevivência que capturou a imaginação do mundo. Era um dia 26 de abril de 2003 e Aron estava escalando pelo Blue John Canyon, no condado de Wayne, em Utah, próximo ao Parque Nacional Canyonlands. Enquanto o Ralston descia o Blue John Canyon, uma rocha suspensa que ele escalava se soltou. Ela esmagou seu braço direito e prendeu ele contra a parede do canyon. Então você imagina, ele estava lá a 20 metros de altura, preso por uma pedra, segurando seu braço, sem poder sair. Ralston não avisou ninguém sobre a sua viagem, assim ele achou que ninguém ia procurar por ele. Assumiu que ele morreria, né? Passou 5 dias e 7 horas bebendo o restante de sua água, aproximadamente 350 ml, e seus últimos pedaços de comida, né? Que ele comeu, que eram 2 burritos, enquanto ele tentava pensar numa solução. Só que você imagina, você está preso com o teu braço, uma rocha de 500 quilos, você está a 20 metros de altura, qual a solução que você pensaria, né? Numa situação dessa? My name's Aron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. A única foi a que ele pensou, né? Teria que amputar o seu braço. Só que imagina, é até contra a nossa sensação de sobrevivência você amputar o teu próprio braço, né? É um negócio que ninguém vai querer, ninguém vai pensar, imagina a dor, imagina... Mas era a única saída. E ele, depois que viu que não tinha mais solução, né, já estava sem água, estava bebendo a própria urina, completamente cansado, desidratado, já quase delirando, ele tomou coragem e falou, vou cortar o meu braço direito. Ele tinha um canivete multiuso lá, que era a única coisa que ele podia usar para tentar cortar o braço, que não era o mais adequado, mas com muito esforço ele acabou conseguindo cortar o próprio braço direito. E aí desceu 20 metros de altura de onde ele estava, sangrando, com dor, cansado, né? Com um braço só, conseguiu chegar no chão e aí ia tentar andar até o seu carro, que estava aproximadamente 8 quilômetros dessa montanha, desse canyon. A sorte dele é que antes de chegar no carro, bem antes, quando ele já estava praticamente desmaiando, né? Ele encontrou uma família que morava por ali e essa família ajudou ele, deu comida, né, ajudou ali os primeiros socorros para o ferimento e ligou para as autoridades. E aí ele conseguiu ser resgatado de helicóptero e, graças a Deus, conseguiu se salvar, apesar de tudo que ele passou, né? Imagina o trauma que ele ficou. Porém, o Aron é um cara realmente especial. Depois que ele se curou, ele voltou a praticar alpinismo, a escalar montanhas e faz isso até hoje. O filme dele, inclusive, fez muito sucesso, né? A história dele virou um filme chamado 127 Horas. Se você não viu, recomendo, é muito legal, vale a pena, só que tem que ter coragem, estômago, porque realmente as imagens são impressionantes. O Aron, nessa situação, emagreceu 18 quilos, incluindo 25% do seu sangue que ele perdeu. Então, quer dizer, ele passou muito perto de morrer, mas ele não desistiu de lutar pela vida, amputou o próprio braço e conseguiu escapar dessa situação inimaginável e inacreditável, que eu espero que a gente nunca passe por isso, né? Porque é um negócio que realmente ninguém merece passar. Mas parabéns aí pro Aron de ter sobrevivido
E vale a pena você ver, então, o filme 127 horas, um filme que você encontra aí e vale com certeza conferir porque é uma história absolutamente extraordinária. Bom, agora a gente vai falar de uma mulher também incrível, que caiu de uma altura de 3.000 metros e conseguiu sobreviver. E não só isso, conseguiu sobreviver andando por dias no meio de uma mata fechada. É um negócio inacreditável, né? Foi a Juliane Koepke. A queda de 3.000 metros aconteceu em 1971, na véspera de Natal. Ela que nasceu em Lima, Peru, em 1954, e é filha única de pais alemães, né, que trabalhavam no Museu de História Natural de Lima, pegou o voo da Lança 508. Ela estava prestes a se formar no ensino médio. Juliane sobreviveu a uma queda de 3.000 metros após o avião em que ela viajava ser atingido por um raio e simplesmente se despedaçar sobre a selva amazônica. Imagina uma situação. Selva amazônica peruana, né? Na época ela tinha apenas 17 anos. Ela, além de ter sobrevivido à queda, de uma maneira inacreditável, presa em seu assento, ficou em seguida vagando pela selva por 11 dias, com ferimentos graves, até ser resgatada. Imagina a força dessa mulher, da Juliane. A sua sobrevivência é atribuída ao seu conhecimento da selva, ensinada por seus pais, né, que eram biólogos, e também por sua inabalável vontade de viver, né? Ela não desistiu de jeito nenhum. Enquanto estava na selva, Juliane lidou com graves picadas de insetos, infestação de larvas em seu braço ferido. Imaginou? Estava com a ferida exposta, as larvas lá na ferida, e depois de 9 dias ela conseguiu encontrar um acampamento de madeireiros. Ela então recebeu os primeiros socorros, né? As pessoas do acampamento derramaram inclusive gasolina na infestação de larvas, fazendo com que as larvas saíssem do braço da Juliane. E algumas horas depois, os madeireiros a levaram para uma área mais habitada, né, onde ela finalmente foi levada de helicóptero para um hospital. A sua mãe, que também estava naquele voo, infelizmente acabou falecendo, morreu. Depois de se recuperar de seus ferimentos, a Juliane auxiliou as equipes na busca, né, da localização do local exato do acidente e na recuperação dos outros corpos das outras vítimas que estavam no avião e acabaram falecendo. Só ela sobreviveu. O corpo de sua mãe, inclusive, foi descoberto no dia 12 de janeiro de 1972. Juliane mudou-se para a Alemanha, onde se recuperou totalmente de seus ferimentos. E, como seus pais, ela estudou biologia na Universidade de Kiel e se formou em 1980. Ela recebeu, inclusive, um doutorado da Universidade Ludwig Maximilian de Munique e retornou ao Peru para realizar pesquisas em mastozoologia, especializando-se em morcegos. Que história também da Juliane, hein? Incrível. Agora vamos falar do acidente famoso, o acidente nos Andes, em 1972. É um dos mais famosos casos de sobrevivência que envolve os 16 sobreviventes do voo da Força Aérea Uruguaia 571, que caiu nos Andes em 1972. Nesse voo estavam 45 pessoas, incluindo os pilotos, uma equipe de rugby amadora, com seus amigos, familiares e associados, que caiu no Monte Seller, no Chile, na Cordilheira dos Andes, no dia 13 de outubro de 1972. O grupo de busca, de 3 países, né, foram procurar o avião, que estava desaparecido. No entanto, uma vez que o avião era da cor branca, né, ele acabava se misturando com a neve, tornando-se praticamente impossível achar o avião, porque ele ficava invisível do céu. A busca inicial foi cancelada depois de 8 dias. Após o acidente, os sobreviventes enfrentaram temperaturas abaixo de zero, avalanches e a falta total de comida e água. É uma decisão controversa e desesperada, né? Eles recorreram ao canibalismo, isso mesmo. Sobreviveram consumindo os corpos dos passageiros que haviam morrido na queda para sobreviverem, né? Após 72 dias na montanha, os sobreviventes foram resgatados. Das 45 pessoas que estavam no avião, 12 morreram no acidente, ou pouco depois, né? Incluindo o piloto. Outros 5 morreram na manhã seguinte, devido aos ferimentos, entre eles o copiloto, e mais uma vítima sucumbiu devido a ferimentos graves, né, no 8º dia. Os 27 sobreviventes, então, restantes, enfrentaram sérias dificuldades, né, com congelamento no alto
das montanhas, muitos tinham sofrido já ferimentos na queda, e aí desses aí apenas 16 sobreviveram a essa tragédia e sobreviveram tendo que, infelizmente, comer a carne das pessoas que haviam morrido. Todos os sobreviventes foram levados depois, para hospitais, depois que eles foram resgatados lá em Santiago, no Chile, e tratados para a doença de altura, desidratação, queimaduras que eles tiveram por causa do frio, ossos quebrados, escorbuto e também desnutrição. Agora vamos falar do Steven Callahan, que ficou 76 dias à deriva no oceano. Imaginou 76 dias perdido no oceano? Em 1982, o Steven Callahan sobreviveu 76 dias à deriva no Oceano Atlântico em um bote salva-vidas inflável após o seu veleiro naufragar. Ele entrou e saiu diversas vezes do veleiro antes do veleiro afundar totalmente em busca de itens que poderiam ajudá-lo, Entre eles, uma almofada, pegou um saco de dormir, um kit de emergência com comida, mapas de navegação e um arpão, Também sinalizadores e lanternas. Ele encontrou também purificadores de água, estava bem equipado o veleiro, E um exemplar do livro sobre sobrevivência do Douglas Robertson. Bom, depois ele ficou lá no bote inflável 76 dias e a escassa comida que ele conseguiu recuperar do Napoleão Solo, que era o nome do seu veleiro, não foi suficiente para que ele conseguisse sobreviver por muito tempo, Então logo o Steven teve que arranjar alimento com o que pôde. Seu cardápio se resumia em pequenos peixes, que chegavam perto lá da beiradinha do bote, e também pássaros, que pousavam no bote, ele conseguia dar uma cacetada no pássaro lá e comer. O cara era rápido, Ele viveu desses peixes capturados, pássaros, e enfrentou dificuldades que a gente nem imagina, Também tomava água da chuva. Ele enfrentou tempestade, tubarões, que passavam perto do bote, que ele tentava afastar, e um constante desafio psicológico da solidão e desespero, Você imagina 76 dias sozinho, em alto mar, num botinho, é um negócio complicado. A engenhosidade dele e a vontade de viver foram fundamentais para a sua sobrevivência. Durante o seu período à deriva, Callahan teve que espantar tubarões antes perto do bote, enquanto sua pequena embarcação rasgava constantemente, ela ia fazendo rasguinhos e podia até ter afundado, Finalmente, então, depois de 76 dias no mar, sem nenhum contato com a civilização, um grupo de pescadores de Guadalupe, na América Central, lá no México, avistou o bote de Steven e ele foi encontrado em grave estado de desnutrição e, claro, com diversos ferimentos causados pela água salgada do Oceano Atlântico. O sobrevivente foi levado, então, para um hospital na mesma tarde e sobreviveu, foi resgatado, saiu no mesmo dia lá do hospital e, depois disso, passou a viajar de carona por diversos barcos nas Índias Ocidentais. O cara continuou navegando, não ficou traumatizado. Hoje o Steven Callahan é dono de uma das histórias de sobrevivência em alto mar mais impressionantes que existem, E ele faz questão de contar, para todo mundo como venceu 76 dias durante essa aventura incrível, Vamos falar agora da incrível jornada de Mauro Prosperi. Em 1994, Mauro Prosperi, um atleta italiano, participava de uma maratona lá no Marrocos, uma ultramaratona no deserto do Saara, quando uma tempestade de areia o desviou do curso, do caminho. Ele ficou perdido no deserto por 9 dias, sobrevivendo ao beber sua própria urina e o orvalho, coletado em um saco de dormir, além de comer morcegos e serpentes que ele encontrava pelo caminho e que ele encontrou também uma mesquita abandonada. Prosperi percorreu mais de 289 quilômetros pelo deserto antes de ser encontrado por uma família nômade lá em Argélia e ser salvo, Ele andou uma média de 32 quilômetros por dia e conseguiu sobreviver. Outra história aí incrível, Agora vamos conhecer a história do Antônio de la Rosa. Olha que nome bonito, E a travessia do Pacífico. É uma proeza de sobrevivência e resistência. Antônio de la Rosa, um aventureiro espanhol, atravessou em 2019 o Oceano Pacífico sozinho em um stand-up paddle adaptado, que ele chamou de stand-up paddle transoceânico de 7 metros, com cabine desenvolvido especialmente para essa aventura. Ele, partindo da Califórnia, navegou 4.450 quilômetros até o Havaí, enfrentando tempestades, correntes marítimas e o isolamento total, Durante a sua jornada de 76 dias, La Rosa dependeu de sua habilidade, e olha que habilidade, para pescar
desalinizar a água do mar para sua sobrevivência. A sua aventura destaca a capacidade humana de enfrentar, né, o vasto e imprevisível oceano com determinação e preparo. Claro, ele se preparou para a aventura. O De La Rosa permaneceu só na imensidão do oceano durante toda a travessia. Um dispositivo, né, de comunicação via satélite permitia ao espanhol manter-se conectado com os seus seguidores através de seu perfil no Instagram. Isso daí já era mais moderninho e todo mundo pôde acompanhar onde o remador estava, né, quando ele mandava suas notícias diárias sobre o andamento de sua expedição. A sua prancha também era equipada com um localizador GPS. Permitia, né, o acompanhamento em tempo real da sua localização no oceano através de sua webpage. Ele tinha uma página na internet, o pessoal acompanhava lá toda a sua viagem. Bem mais magro do que quando ele partiu, né, de São Francisco, o espanhol perdeu 12 quilos durante a sua jornada. Então, se quiser emagrecer, está uma boa opção. Tem que se preparar antes, que senão você vai estar mal, né? O Antônio De La Rosa, todavia, mesmo naturalmente abatido, né, com enorme desgaste físico, depois de tantos dias no mar, tal, sozinho, quando ele chegou, mantinha um largo sorriso e uma energia vibrante. E, claro, chegou no Havaí muito feliz de ter conseguido concluir a sua jornada, a sua aventura. E comentou que comeu bem, principalmente produtos desidratados, né, durante a viagem, bebendo água de uma usina de dessalinização que funcionava em conjunto com os painéis solares instalados sobre a sua pequena cabine, né, no seu stand-up paddle adaptado, né? E até se deu ao luxo de comer um pouquinho de peixe, né, que ele conseguia fisgar ao longo da travessia. Até que não foi tão ruim o passeio do De La Rosa, né? Vou começar agora a história do Douglas Manson na Antártica. A história da expedição antártica Entre Nós, liderada por Douglas Manson em 1912 e 1913, lá para trás, ele que era um geólogo australiano, é uma das mais impressionantes também relatos de sobrevivência de todos os tempos. Depois de perder seus dois companheiros, né, amigos de jornada, e a maior parte de seus suprimentos em acidentes, né, que ocorreram lá na neve, o Manson viajou sozinho por mais de 160 quilômetros através do gelo antártico, caminhando, enfrentando fome, exaustão e o perigo constante de cair em fendas ocultas, né, na neve. Também tinha falta de provisões, né, de comida e tudo que o forçou a usar os 6 cães de trenó como alimento para ele sobreviver. Teve que comer os cachorrinhos lá, que coisa, hein? Agora, com um fígado de cachorro pesando em média 1 quilo, acredita-se que ele comeu fígado suficiente para causar uma condição conhecida como hipervitaminose A, pois o fígado do cachorro é rico em vitamina A. Quando você consome em excesso, né, o fígado do cachorro, como foi o caso dele, fica com excesso de vitamina A, você pode ter sérios danos no fígado. Então, apesar de sofrer congelamento, fome e ter tido esse envenenamento por excesso de vitamina A, devido à ingestão de fígado de cachorro, né, que ele teve que comer para sobreviver, o Manson conseguiu chegar de volta à base vivo, onde ele foi resgatado. Essa expedição ficou para sempre na história como um evento incrível de sobrevivência. Realmente é inacreditável o Manson ter sobrevivido a tudo isso. E a última história de hoje é a do Rick Maggie, que ficou perdido no Outback. Em 2006, o Rick Maggie foi encontrado após ter sobrevivido 71 dias perdidos no deserto australiano. Maggie afirmou ter sido drogado e abandonado no deserto após pegar uma carona, né, uma carona do mal ali. Ele sobreviveu fazendo seus próprios abrigos, né, primitivos, bebendo água da chuva e, claro, comendo sapos, lagartos e qualquer vegetação que pudesse encontrar pelo caminho. A determinação do Maggie em permanecer vivo foi realmente enorme. E apesar das condições totalmente adversas, extremas, né, do isolamento, ele conseguiu incrivelmente sobreviver, mostrando toda a força da resiliência humana, né, que uma pessoa consegue ter num momento de desespero como esse. Ele foi encontrado por um grupo perto de Catherine, território do norte, e levado para Darwin, para assistência médica e tudo mais, e conseguiu sobreviver depois de ficar tantos dias lá no deserto. Com essas histórias incríveis de sobrevivência extrema, não apenas destacam, né, o que os seres humanos são capazes de suportar, mas também servem como uma inspiração para a gente, porque nos lembram do valor da vida, da importância, né, da esperança e de nunca desistir, não importa
quão desesperadoras sejam as situações e as circunstâncias pelas quais estamos passando, tá certo? Bom, se você curtiu aí, dá o seu like, se inscreve no canal. E semana que vem temos mais um Encontro com o Inesperado aqui no YouTube. Valeu, grande abraço, até mais, tchau, tchau.